Bem-vindos mais uma vez, queridos alunos do cursinho José Bispo. Nos encontramos aqui nesse nosso encontro semanal, né? Cursinho José Bispo, professor José Bispo de Souza, né? Para quem não conhece, o nome do nosso cursinho recebe o nome de um grande professor que durante muitos anos trabalhou na educação picoense, né? Trabalhou nas melhores escolas, tanto da rede privada, em algumas, como também chegou a trabalhar na Escola Técnica Petrone Portela, conhecida como Pré-MEN, tá certo? E o professor José Bispo, no final do seu magistério, ele dava aula cego. Ele foi um professor a maior parte da sua vida magisterial, ele deu aula sendo cego, tá certo? Não vou contar aqui a história, vocês podem estar conhecendo depois. Muito bem. Hoje nos encontramos nesse nosso encontro semanal com a disciplina de filosofia. Na aula passada, nós fizemos a transição do mitos ao logos, né? E agora nós vamos, de certa forma, dar continuidade à tradição filosófica, tá certo? Nessa aula aqui, especificamente, nós vamos falar agora do que buscavam os primeiros filósofos, né? Na aula passada, nós vimos que os primeiros filósofos, os primeiros pensadores, que nós chamamos também de pré-socráticos, né? Que foram chamados por Aristóteles de físicos ou fisiologistas, né? Porque eles estavam pensando o cosmo ou universo a partir da natureza, né? Do logos, da razão e do pensamento. Então, estes grupos de pensadores, eles vão estar aí relacionados a encontrar uma explicação puramente racional para a origem do universo, né? Isso, então, nesse primeiro, por quê? Porque physis, né? Physis, natureza, e fisiológicos, ou fisiólogos, né? Como chamou Aristóteles, é porque foi a partir da filosofia que se juntou a razão com a natureza, né? Então, esse pensamento que se debruçou aqui a partir do século VI ao século VII a.C., é o pensamento dos filósofos pré-socráticos, né? Que foi aí quando fizeram a transição do mito ao logos, entre aí os séculos 7 e 6 a.C., tá certo? Então, o mito perdeu a sua função explicativa, como eu falei na aula passada, passando a fazer parte da tradição, né? Como uma paideia, né? Que é um tomozinho, que é um livro enorme chamado Paideia, né? A cultura do homem grego, né? Isso vai falar todo da cultura do homem grego, tá certo? Então, esse mito perdeu espaço e agora vai fazer parte só da educação do povo grego, tá certo? Então, esses primeiros filósofos chamados fisiologistas, né? Eles estavam preocupados, ou podemos afirmar que o estudo dos pensadores da natureza é a physis, né? Ou a realidade natural. Então, aqui é importante a gente entender que não vai ser mais uma história narrada ou contada, né? Como eram os mitos. Agora, tudo vai estar na realidade natural, naquilo que eu estou olhando com os olhos que a terra há de comer, naquilo que eu posso sentir com meus órgãos dos sentidos, né? Mas na frente nós vamos ver lá na parte de quando nós estudamos teoria do conhecimento, o empirismo, né? Nós vamos ver a importância que os sentidos, quando eu falo sentido, eu estou falando daquilo que vai fazer com que o conhecimento chegue até mim, né? Os sentidos, os órgãos dos sentidos, olfato, nariz, paladar, e mais importante é aqui os sentidos na filosofia, né? Então, algumas correntes filosóficas vão aí buscar acerca desse período, que é o empirismo, né? Mas na modernidade.
ok? Então, o que buscavam os primeiros filósofos, pessoal? Aqui eu dou um recado importante, né? Prestem atenção a esse período, até a finalização dele, memorizem os nomes, se vocês puderem, e associem a substância, o arqué, pela qual os pensadores dessa época introduziram a maneira como eles pensavam o mundo e o universo, tá certo? Então, podemos afirmar que o objeto de estudo dos pensadores da natureza é a physis, né? Ou a realidade natural. Eles buscam as causas dos processos e fenômenos naturais. Eles buscam as causas e os fenômenos naturais, tá certo? Uma observação importante a ser realizada quando nós estudamos os pré-socráticos, a arqué, né? E suas investigações acerca da arqué, do universo, é que há uma diferença fundamental que separa esses pensadores, viu? Então, os pensadores da escola italiana e os pensadores da escola jônica. Como vocês estão vendo aí no slide, nós já temos escola italiana ou eleata, né? Então, esse período da filosofia ele foi dividido em escolas, né? As escolas filosóficas naquela época eram organismo ou espécie de local, né? Que reunia-se todos aqueles pensadores que pensavam daquela determinada forma, tá certo? Então, aqui, essa escola ficou conhecida como italiano eleata, e ela vai ter aí uma justificativa, tá certo? Então, a escola eleata, né, ao contrário do que dizia a escola jônica, né, se referem aos conceitos totalmente abstratos e não perceptivos pelos sentidos, como os números de Pitágoras, né? Então, essas escolas vão se diferenciar por aquilo que é abstrato, como é o caso dos números, né? Os números. De Pitágoras diz que a origem do universo e do cosmos estaria nos números, né? Ou seriam os números, né? Então, é algo abstrato, né? E não perceptível pelos sentidos, como é o caso dos números. Então, essas escolas se diferenciaram por aquilo que é perceptível aos sentidos e por aquilo que os nossos sentidos não são capazes de perceber, tá certo? Ok? Então, agora, conforme nós vamos estudando aqui as escolas, eu irei explicando para vocês essa diferenciação entre o que é percebido pelos sentidos e aquilo que não é percebido pelos sentidos, tá certo? Além das escolas referidas, que é a escola jônica e a eleato-italiana, né? Teremos também a chamada segunda fase do pensamento pré-socrático, né? Que é denominada de pluralista, tá certo? Então, nós temos aqui o pensamento organizado em duas etapas. Primeiro, os filósofos monistas. O que é que significa monistas, professor? Os filósofos monistas foram aqueles que concederam ou que propuseram uma única substância como sendo a origem ou responsável pelo universo, tá certo? Pelo cosmo, pelo mundo, né? E os filósofos pluralistas foram aqueles que concederam mais de uma substância. Então, mono uma, plu muitos, né? Então, eles são diferenciados dessas correntes aqui, tá certo? Então, essa primeira escola aí que vocês vão estudar agora comigo, que está aí no seu slide, é a escola italiana ou eleata, né? Então, Pitágoras de Samos é o primeiro pensador que vai se destacar nessa escola eleata ou italiana. Os assim chamados pitagóricos, né, tendo se dedicado às matemáticas, foram os primeiros a fazê-la progredir, dominando-as, chegaram à conclusão de que o princípio das matemáticas é o princípio de todas as coisas, viu? Então, disse Aristóteles sobre os pitagóricos, que foram esse pessoal que teve e fizeram a matemática progredir, tá certo?
Então, a escola italiano-eleata, ela se destaca aí por a presença desse filósofo chamado Pitágoras de Samos, né? Então, aqui nessa aula de filosofia, certamente não é a primeira vez que você está tendo contato com Pitágoras. Você estudou em alguma série, não me recordo onde foi que a gente estudou, o chamado Teorema de Pitágoras, tá certo? Que foi um grande matemático para a história da filosofia, né? Aliás, os bons filósofos dizem que todo bom filósofo é um bom matemático, né? Só que no meu caso, eu gosto bem da filosofia, mas não sei mais a matemática. Até sabia quando estudava na série, né? Mas para ilustrar um pouco essa relação que tem da matemática com a filosofia, né? Então, nós vamos observando ao longo da história que todo filósofo era um bom matemático, ou todo matemático é um bom filósofo, né? Até porque a característica principal de ambas as disciplinas é pensar. Então, se você pensa, quebra o juízo, quebra o neurônio, como diz na nossa linguajar, você chega a uma conclusão. Do mesmo jeito a filosofia, né? Essa filosofia que a gente estuda dentro da história, ela é bonita, ela é simples de ser compreendida, mas a filosofia propriamente pura que se produz nas academias, nas universidades, em vários campos de pesquisa, ela é uma filosofia, com certeza, muito mais difícil de ser entendida. Eu não sou nem digno de chegar aos pés dela, tá certo? Mas ela existe e ela é de grande importância para a ciência e para a humanidade, ok? Muito bem. Da vida de Pitágoras, nada se sabe. Nós temos aí a estatuazinha de Pitágoras aí no lado do seu slide, né? Da vida de Pitágoras, nada se sabe. Alguns dirão que ele pode nem ter existido, né? E que esse nome foi utilizado para unir os adeptos de uma seita filosófica religiosa, né? Porém, isso pouco importa para a filosofia. Disse que nasceu em Samos e se estabeleceu mais tarde em Crotona, na Magna Grécia, não é isso? Onde fundou uma confraria religiosa misteriosa, que mais tarde chegou a tomar o poder naquela cidade, né? Então, a filosofia, os pitagóricos afirmavam que a arqué, que a arqué, que a arqué afirmavam que a arqué do universo eram os números, né? Uma vez que não se pode dividir da existência de seu fundador. Perdão, afirmavam que os números seria a arqué do universo. Isso porque a natureza ou a physis é o número, né? É o número. Ou seja, seriam proporções harmoniosas entre as coisas. Portanto, o mundo seria regido por essas mesmas proporções. Assim, segundo os pitagóricos, os números são as causas primeiras de todas as coisas. Os pitagóricos deveriam a sua filosofia exercerem forte influência no desenvolvimento da matemática grega, sobretudo no campo da geometria, né? Então, aí está a importância da escola pitagórica, né? Ou de Pitágoras, né? Então, geralmente, o Enem gosta desse período pré-socrático. Ele já cobrou vários pensadores dessa época. Qual é a dica que eu dou para você que vai fazer o Enem, né? Sempre associe o pensador à sua escola, ou melhor, associe o pensador à arqué, né? Como vimos aqui que a arqué para Pitágoras seria o número, né? Então, basta saber que Pitágoras foi esse filósofo pré-socrático e que ele disse que a arqué seria os números, né? E aí o mundo seria regido por essas mesmas proporções, né? Então, segundo os pitagóricos, números são as causas primeiras de todas as coisas, né? É como se tudo fosse feito a partir de cálculos geométricos, né? Antigamente, nem tanto, mas a partir de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, de Isaac Newton, né?
o mundo ele começou a ser matematizado, né? Então, se hoje um cientista ele vai da Terra, se hoje essas grandes agências espaciais elas preveem a chegada na Lua ou em Marte, né? Como eu falei na aula passada, que a ciência avançou tanto que a China foi o segundo país a colocar um robô, um satélite, sei lá como é o nome, em Marte, depois dos Estados Unidos, né? Então, hoje, o universo ele é entendido em linguagem matemática. Tudo que você vai fazer existe a matemática, né? Olhe lá o relatório do livro do Gênesis. Deus fez o mundo em 6 dias. É contado, 6 dias, né? E o sétimo ele fez para o descanso, segundo a tradição bíblica, tá certo? Então, nós vamos vendo aí que Pitágoras tinha um pouco de razão, porque hoje tudo é matemática, né? Desde de uma dose, uma pitada de sal que sua mãe coloca na cozinha na hora da comida, no almoço, né? Até qualquer outra coisa, na porta que você entra e sai todo dia ao sair da sua casa, você vai ver a linguagem matemática expressa, tá certo? Então, o segundo pensador desse período é Parmênides, né? Disse o livro sobre a natureza, né? Parmênides, necessário é o dizer e pensar o que o ente é, pois é ser e nada não é, né? Nascido em Eleia, aí por volta de 500 a.C., Parmênides representa um dos mais importantes pensadores pré-socráticos, né? Então, Parmênides é um dos mais importantes pensadores pré-socráticos e já caiu várias questões citando Parmênides na prova do Enem, tá certo? Seu pensamento influenciou de forma determinada a filosofia, principalmente de Platão e Aristóteles, pois é concedida a ele a prerrogativa de ser o filósofo do ser, né? Então, alguns girões, algumas frases, elas são pesadas ou são bonitas na filosofia de Parmênides, né? O ser é, o não ser não é. O que você entenderia por essa frase? O ser é, o não ser não é. Então, esse é um jargão dito pelo filósofo Parmênides, tá certo? Então, ele é conhecido como o filósofo do ser. É adversário dos mobilistas, dizendo que o movimento não existe, né? Então, muitos acreditavam que o universo teria por base o movimento, né? E Parmênides, ele não é adepto da teoria do movimento, por isso diz assim, é adversário dos mobilistas. O filósofo mobilista era dizer que tudo é movimento, como é o caso de Heráclito, né? Nós vamos ver. Dizendo que o movimento não existe. Por isso ficou conhecido como defensor de uma concepção monista dos seres. Introduz na filosofia a diferença entre essência, né, é adversário dos mobilistas, dizendo que o movimento não existe. Por isso ficou conhecido como defensor de uma concepção monista dos seres. Introduz na filosofia a diferença entre essência e aparência, sendo que esta muda constantemente, a aparência muda constantemente. Constitui o caminho da doxa, da opinião, que é mutável e, portanto, instável. Ok? Dessa maneira, contraindo o mobilismo de Heráclito, dirá que a via da opinião da doxa não leva o homem ao conhecimento verdadeiro, mas tão somente às opiniões variáveis sobre os aspectos mutáveis e passageiros das coisas. Segundo Parmênides, o caminho correto do conhecimento é a via da verdade, que conduz o homem para além da aparência, tá certo? Então, nós vamos vendo aí que que Parmênides é o filósofo do ser, tá certo? A grandeza do pensamento de Tales está no fato de que, pela primeira vez na história, ele pergunta não pela qualidade da natureza, se é boa ou má, mas sobre do que é feita a natureza, né? Então, Parmênides é adversário desses filósofos mobilistas e ele vai dizer que o ser
é aí a arqué, o ser, né? Então, de certa forma, Parmênides diz o caminho correto do conhecimento é a via da verdade, que conduz o homem para além da aparência, tá certo? Segundo Parmênides, tal via é verdade única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio nem fim, contínua e indivisível. Veja aí o tanto de nomes com seus opostos, né? Verdade única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio, nem fim, contínua e indivisível, né? Na filosofia, muitos filósofos vão usar esse jogo dos opostos para mostrar a grandeza do pensamento que eles pensavam acerca da tese que eles defendiam, tá certo? O único acesso à verdade do ser é o caminho da razão, do pensamento, afastando-se da opinião formada pelos hábitos, impressões sensíveis, né? A opinião se prende à experiência sensorial, né? Por isso, ao afirmar que o ser é, ele está se referindo ao caminho do conhecimento do mundo naquilo que ultrapassa a aparência e que é, portanto, único, eterno, contínuo, indivisível e imóvel, né? Então, aqui, né? Segundo o filósofo Parmênides, né? Segundo o filósofo Parmênides, a origem arqué de toda a natureza está no ser, o ser, né? Então, o ser, ele está se referindo ao caminho do conhecimento. O ser inclui, então, toda mudança e transformação. O que muda é o não ser, né? Parmênides dirá que este, na realidade, não existe, por estar em constante mudança. No mesmo momento que deixa de ser. Portanto, não é absolutamente nada, né? Então, o ser é tudo isso. O ser eterno, é único, contínuo, indivisível e imóvel, né? O ser exclui, então, toda mudança e transformação. Então, para Parmênides, segundo Parmênides, a arqué estaria relacionado ao ser, o ser humano, né? Ser homem, ser consciente, o ser, né? O ser. Então, nesse sentido, segundo Parmênides, toda arqué estaria relacionada ao ser, né? O caminho correto do conhecimento é a via da verdade, que conduz o homem para além da aparência. Tal via é a verdade única, imóvel, eterna, imutável, sem princípio nem fim, contínua e indivisível. Então, seria o ser para Parmênides, essa realidade primeira que teria dado origem a todas as coisas, tá certo? Da escola jônica, na escola jônicas nós temos Tales de Mileto, né? Que viveu aí por volta de 625 a 624 barra a 558 a.C., né? Segundo Tales, o fundador de tal filosofia diz ser a água o princípio e por este motivo também que declarou que a terra está sobre a água, levado em dúvida a esta concepção por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, né? Então, Tales é considerado por Aristóteles como o primeiro filósofo da história, iniciador da filosofia da physis, né? Então, uma observação importante para quem a filosofia atesta sendo o pai da filosofia, né? Considerado, né? O pai da filosofia seria Tales, né? E isso é claro que ele é considerado por Aristóteles como iniciador aí dessa filosofia da physis, porque agora sim nós vamos tratar da natureza propriamente dita, né? A água é a substância primeira e segundo Tales teria dado origem ao universo, né? E aí ele vai ser esse rapaz, esse filósofo que vai ser considerado por Aristóteles como o primeiro a fundar essa filosofia que nós chamamos de filosofia da física, tá certo? Então, segundo Tales, a água é a arqué do universo, a causa primeira, a matéria básica e fundamental da qual todas as coisas se originaram, né? Você está acompanhando aí no seu slide. Uma das principais hipóteses diz que o filósofo observou
que a água apresenta-se sob diversos estados em que estão todos os seres da natureza, sólido, líquido e gasoso. Outro motivo seria que a água está intimamente ligada à vida, ou seja, tudo que é vivo ou traz a vida é úmido, né? Então, para Tales, arqué, a substância primeira, que teria dado origem a todo o universo, teria sido a água, né? Então, além de ela se apresentar nos 4 estados, né? Sólido, líquido e gasoso, os 3 estados, perdão. Outro motivo seria que tudo que possui a vida está intimamente ligado à água, tá certo? Então, associemos, pessoal, Pitágoras, números, Parmênides, você. Da escola jônica, nós temos Tales, e ele disse que seria a água, tá bem? Na sequência seguinte, nós trazemos aí o filósofo Anaximandro, né? Princípio arqué dos seres. Ele disse que era o ilimitado, né? Pouco se sabe sobre a vivência desse pensador chamado Anaximandro, né? É conhecido como discípulo e sucessor de Tales, né? Ele teria sido geógrafo, matemático, astrônomo e político, né? Ao que parece, escreveu um livro intitulado Sobre a Natureza, né? A ele é atribuída a confecção do primeiro mapa mundi que continua. Viu, gente? Que bonito. O primeiro mapa mundi foi confeccionado por Anaximandro, né? Então, ao contrário de seu mestre Tales, que dizia que a arqué é a água ou úmido, portanto, uma matéria, água ou qualidade úmida, verificável na natureza por meio dos sentidos, Anaximandro dirá que o princípio e a causa geradora do universo é o apeiron, né? O apeiron é o ilimitado, indefinido e indeterminado, né? Aquilo que não sendo nenhuma coisa material, nenhum elemento da natureza e nenhuma qualidade da física, dá origem a todas essas coisas, né? Então, para ele, a substância primeira teria dado origem a todas as coisas, teria sido o apeiron, o indeterminado, né? E aí, depois, nós temos aí as correntes de pensamento, né, que vai dizer que o mundo foi originado do acaso. Outros filósofos vão rebater e dizer que do acaso não pode ter surgido nada, e assim, né? Segundo Anaximandro, ele disse que veio do acaso. Por isso que nós, no início da aula, estávamos falando dos pensadores que dividia a arqué naquilo físico, né, e naquilo abstrato. Então, aqui é uma prova da filosofia abstrata, né? O apeiron é algo totalmente abstrato, né? Não é possível ser conhecido em termos de existência sensível, né? Mas somente pode ser concebido pelo pensamento, né? Dessa forma, Anaximandro dirá que a natureza, a física, só pode ser compreendida pela razão humana. O mundo todo é criado pelo movimento circular do apeiron, né? Que primeiro faz surgir o quente e o frio, né? Em seguida, o seco e o úmido, né? Então, naquele tempo, os pensadores já tinham essas características de pensar, né? Outro pensador, Anaxímenes, né? Também um dos filósofos de Mileto, por isso que ele é conhecido como Anaxímenes de Mileto, sua filosofia. De acordo com Anaxímenes, o princípio indeterminado se aproximava muito do caos, da desordem anterior à criação do cosmos, universo ordenado. Dessa forma, acredita que, apesar de ser ilimitado e eterno, o princípio ou arqué do universo não pode ser indeterminado, porque a razão não poderia pensar aquilo que não tivesse determinado, né? Então, para Anaxímenes, a filosofia dele vai ser baseada no que é indeterminado, né? Anaxímenes de Mileto, né? Que viveu aí por volta de 585 a 525 a.C., né?
O próximo, depois de Anaxímenes, então vamos lá, pessoal, de novo. Só recapitulando, Pitágoras, os números, Parmênides, o C, Anaxágoras, o ápeiron, né? E Anaxímenes, o indeterminado, ok? Agora, o próximo pensador, Heráclito de Éfeso, né? Então, Heráclito de Éfeso. Deixa eu dar uma voltadinha aqui, pessoal, que eu tenho minhas anotações aqui e passei por cima, né? Na verdade, o apeiron, o indeterminado, é de Anaxágoras, né? De Anaxímenes, nós temos o A. Presta atenção, o A. É o pneuma, a palavra grega pneuma, que significa o A, né? Então, tudo teria se originado a partir do A. Perdão. Perdão. Então, para Anaxímenes, o princípio norteador, o arqué, que teria dado origem a todas as coisas, teria sido o A, né? Para ele, o apeiron de seu companheiro Anaximandro, concebido como ilimitado, indefinido, indeterminado, se aproximava muito do caos, né? Percebemos que, ao dizer que o A não faz a opção por algo natural que seja concreto, como a água de Tales, e também não opta por algo completamente indeterminado, né? Ao se referir ao ar, este não seria tão concreto como a água. E por que o ar? Porque ele está presente, difundido em todos os lugares, viu, pessoal? Então, para Anaxímenes, o ar seria arqué, a substância que teria dado origem a todo o universo, tá certo? Porque para ele, o ar também estaria presente, né? Quando, lá no relato do livro do Gênesis, nós encontramos um relato que diz assim, o Espírito do Senhor pairava sobre as águas, né? Então, por isso que mais na frente nós vamos ver que a filosofia cristã está estreitamente ligada ao cristianismo cristão, porque algumas passagens, né, tanto filosóficas, se assemelham ao pensamento dos pensadores daquela época, tá certo? Pessoal, nós vamos encerrar aqui essa aula em Anaxímenes e na aula seguinte nós vamos continuar esse período da filosofia. Se alguém se interessar por um material mais denso, pode estar pegando meu número aí com algum dos coordenadores ou mandar seu e-mail que eu faço um meio de encaminhar para vocês poderem adentrar mais nesse pensamento, né? Então aqui eu tenho os slides são coisas curtas, tá bom? Tchau, tchau, fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima aula, próxima semana.